Salve Maria, pessoal. Mais uma alegria aqui com o Centro de São Paulo, dessa vez recebendo duas pessoas espetaculares no ecossistema católico, e eu digo espetaculares porque pensam de verdade e pensam com católicos. O professor Carlos Bezerra, que já teve a alegria de estar conosco, e agora pela primeira vez o professor Carlos Noguet, que é uma tremenda referência quando se fala de doutrina e filosofia católica. A gente vai começar com Ave Maria, mas antes disso eu vou dizer qual é o tema que a gente vai abordar. A filosofia atual católica é relevante, sim ou não? Se sim, quem são os filósofos relevantes e no que eles são relevantes? É mais ou menos esse o papo que nós vamos ter aqui, rezando para que Nosso Senhor permita com que nenhum de nós, especialmente eu, que sou, obviamente, a figura aqui que só vai fazer pergunta, não falemos nenhum tipo de coisa que desagrade ao Senhor, ou mesmo que cometamos algum erro de conceito ou de efeito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis. Amém. Professores Carlosos, sejam bem-vindos. Professor Carlos Noguet primeiro, como está? Muito obrigado. Tudo bem? Professor Carlos Bezerra, como está? Muito bem, um grande prazer estar aqui, Daniel. Obrigado pelo convite. Então vamos lá. Eu jogo a bomba para os dois e tiro de campo. A filosofia atual, católica, de recorte específico católico, ela é relevante? Ela produz impacto concreto no pensar do mundo católico e do mundo secular de alguma forma? E se sim, quem são os filósofos católicos que a gente deveria considerar nesse nosso tempo, nessa nossa época, na realidade da igreja do mundo atual? Professor Noguet, por favor. Bom, antes de mais nada, é preciso fazer uma precisão. A expressão filosofia católica não foi corrente na igreja durante 19 séculos. Nunca houve. Quem a introduziu foi Étienne Gilson, né, o tomista francês laico Étienne Gilson. Mas não é uma boa expressão. Tá? Nunca os papas falaram de filosofia católica. A igreja, a partir de Pio IX, de Leão XIII, adotou a filosofia tomista, né? Não a filosofia católica, porque a filosofia católica seria multifacetada. Que filosofia é? A tomista, a escotista, a nominalista, a agustiniana? Que filosofia? Não. Então, filosofia católica, em geral, não é um bom termo. Diferentemente da teologia católica. Aí já se pode falar mais. Teologia católica em contraposição à teologia protestante, a teologia é só aquela. Bem, filosofia por antonomasia ou por excelência é a aristotélica. Esta é a filosofia por antonomasia, por excelência. E o que o tomismo faz é tomar esta filosofia por excelência, fazê-la servir à teologia e, ao fazê-lo, elevá-la às suas últimas possibilidades ou potências, certo? Aristóteles, os gregos reaprenderam a pensar, né? Depois da queda de Adão e Eva, etc., houve um largo espaço de tempo em que se desaprendeu a pensar. E os gregos reaprenderam pouco a pouco, né? Temos vários escalões, Anaxágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, e Aristóteles foi o fundador de todas as ciências filosóficas. Foi o fundador da lógica,
foi o fundador da ciência natural ou física, foi o fundador das ciências morais, foi o fundador da metafísica. No entanto, quanto à metafísica, ela, embora fundada, ainda que fundada por Aristóteles, com Aristóteles permaneceu na infância. Tá? Seria preciso esperar Santo Tomás para que, tomando a metafísica de Aristóteles e pondo-a a serviço da teologia, ele a elevasse à sua maturidade mais plena. Tá certo? Então, o que há que falar é em filosofia tomista, tá certo? No sentido exato em que Santo Tomás tomou a filosofia de Aristóteles, a pôs a serviço da teologia e a elevou a seus píncaros, né? Às suas maiores alturas. Bem, Santo Tomás, assim que morre, é atacado por uma frente única, tá certo? Uma ampla frente de agostinianos, franciscanos, dominicanos, nominalistas, pré-nominalistas, de uma forma virulenta, a ponto de que o bispo Etienne Tampier, na França, condenasse várias teses de Santo Tomás, sob o silêncio cúmplice do Papa de então, que era João XXI, que tinha sido adversário, tinha sido português predo-hispano, pré-nominalista e adversário acerbo de Santo Tomás. Bem, esta condenação teve consequências tremendas e, apesar de João XXII ter suspendido as condenações e canonizado Santo Tomás e ter dito que ele era o maior dos teólogos, apesar disso, o fato é que até Leão XIII o tomismo permaneceu marginal nas faculdades católicas, certo? Apesar de a Suma Teológica ter sido posta em Trento, no Concílio de Trento, ao lado da Bíblia. Apesar disso. Mas o fato é que, por um lado, os tomistas foram amplamente minoritários. Por outro lado, estes mesmos tomistas não souberam fazer frente ao desenvolvimento das ciências modernas. As ciências modernas se desenvolviam e pareciam negar a fé. E fizeram os tomistas? Se encerraram numa torre de marfim e disseram, não, nós nos ocupamos de teologia e de metafísica, vocês se ocupam de ciências. O fato é que, no entanto, as ciências estavam carcomendo a sã metafísica, a sã teologia e a própria fé, a própria religião. Tá certo? Isto foi percebido claramente por Leão XIII, que lançou a Aeterni Patris para obrigar a Igreja a retornar ao tomismo. Quer dizer, não é bem retornar, porque nunca fora tomista, estritamente, mas fora em Trento, etc. Bem, o fato é que isto teve um impacto, e muitos jesuítas, que eram seguidores de Soares, se fizeram tomistas sinceros, por exemplo, o cardeal Biot. Mas a maioria desses tomistas, por impulso da Aeterni Patris de Leão XIII, ainda padeciam as inflexões ou desvios do tomismo anterior. Só no meio do século XX é que surgem dois nomes capitais para uma retomada do tomismo em duplo sentido. Primeiro, uma volta a Santo Tomás e quanto aos principais e verdadeiros princípios da doutrina de Santo Tomás. Mas também, por outro lado, uma atualização necessária do próprio tomismo. Que nomes eram esses? Santiago Ramírez Opé, na lógica, em especial na analogia, e na ética. E o padre Cornélio Fabro, na metafísica. São os dois nomes maiores do chamado neotomismo, tá certo? Eles lançaram sementes poderosas que poderiam até ter influência sobre o mundo,
tá certo? Mas, todos sabemos, veio a ducha de água fria, que foi o Vaticano II. O Vaticano II fez retroceder todo esse processo de avanço que vinha de Leão XIII, tá? E que atingia seu ápice com Santiago Ramírez e Cornélio Fabro. E o tomismo cai na mais absoluta marginalidade. Doravante, os papas conciliares só falam de Santo Tomás para elogiá-lo como estudioso, não para elogiar sua doutrina, né? São os primeiros papas que não elogiam a doutrina de Santo Tomás, os primeiros, né? Desde João 22. Veja, são 6 séculos, né? Bem, então foi preciso esperar o século XXI para que surgisse uma renovação real do tomismo, né? A partir desses magníficos momentos de Santiago Ramírez e Cornélio Fabro, embora os dois, o Santiago Ramírez fosse muito ruim quanto à política, e Cornélio Fabro, depois do Vaticano II, se tenha tornado um voluntarista kierkegaardiano. Vejam como é possível isso. O maior metafísico do século XX adere a Kierkegaard. É uma coisa... Isso depois do Vaticano II. Bem, então foi preciso esperar o século XXI. E no século XXI surgem nomes muito interessantes quanto a Santo Tomás, quanto à renovação do tomismo. O primeiro deles é Martim Echevarria, tá certo? Na psicologia. Eu tenho muitas divergências com Martim Echevarria, mas o fato aliás, dizem que ele é Opus Dei, mas não é o Opus Dei. Eu tenho testemunho firme de que ele não se dá bem com o Opus Dei. Bom, o fato é que ele renovou a psicologia, tá certo? Ele renovou, ele lançou um novo olhar com uma crítica profunda da psicologia desde Freud, etc. Tá certo? Então, no campo da psicologia, temos, no século XXI, a Martim Echevarria, seguindo seu mestre, que era um padre cujo nome esqueço, que já havia começado um bom trabalho. Bem, por outro lado, o ápice do tomismo no século XXI, e, para mim, de todo o tomismo, que é o padre argentino Álvaro Calderón, tá? Da Fraternidade. Ele tem um background imenso para fazer uma das coisas que eram mais necessárias no tomismo, que é assimilar as descobertas da ciência moderna e explicá-las segundo Santo Tomás. Ele é engenheiro nuclear. Bom, isto lhe dá um background impressionante, tá certo? E ele dá uma renovada exponencial na física, tá certo? Exponencial na física. Eu sou um estrito discípulo dele nas ciências naturais, estrito, tá? Eu repito, vocês vão ao meu canal do YouTube, está cheio de vídeos meus sobre ciência natural. Todos eles, ou quase todos, baseados em Calderón, tá certo? Além do mais, é Calderón quem realmente compreende de forma cabal a metafísica de Santo Tomás, né? É ele quem o faz, em especial no livro El Orden Sobrenatural. Além do mais, e talvez seja seu maior contributo, ele realmente retorna à doutrina política de Santo Tomás, essa de que estávamos falando aqui antes. Tá certo? A maior parte de seus livros é política, tá certo? Então, Calderón é, para mim, o maior dos tomistas, não do século XXI, de todos os tempos. Muitos riem de mim, mas porque as pessoas não conseguem ver diante de si um gigante. Mas nós temos um gigante diante de nós que se chama Álvaro Calderón. No plano da biologia, vejam como é a história é engraçadíssima, né? Quem realmente contribuiu para a retomada de um tomismo vigoroso foi um padre modernista, o padre Luiz Carlos Lodge, tá certo? Vejam que curioso, eu tenho muito boas relações com ele, embora essas relações boas só se deem porque nós não discutimos religião, nem crise, nem nada. A gente só discute, a gente só conversa sobre biologia, sobre a alma, o momento da infusão da alma, etc. E ele tem um livreto
repleto de coisas modernistas, mas quanto ao central maravilhoso, que se chama A Alma do Embrião Humano, que foi lançada pelo CDB, tá certo? A Alma do Embrião Humano. É um livro que todos devem ler, tá? Apesar de ele ali mostrar, ele cita João Paulo II, cita esse, cita aquele, claro, ele é um modernista. Mas, quanto à biologia, ele deu um salto enorme. Olha que coisa. No Brasil, hein? No Brasil. Então, nós temos Martinha Echevarria, padre Luiz Carlos Lore na biologia, padre Calderon na física e na metafísica. E, perdoe-me, eu creio que sobretudo com o meu livro anterior, meu último livro, que é Do Verbo Mental ao Verbo Escrito, eu avancei para além de Santiago Ramírez quanto à lógica, tá certo? Eu dei uma arrematada no avanço de Santiago Ramírez e agora, o meu comentário ao Apocalipse, eu creio que faço um progresso teológico propriamente dito, tá? Bem, é isto o que eu conheço do grande tomismo atualmente, tá? Claro, você vai lá, a editora EUNSA, né, que é a editora da Opus Dei de Pamplona, né, e tem livros interessantes, certo? O tomismo da Opus Dei é interessante, fez um serviço interessante, que é esse site Corpus Tomístico, toda a obra de São Tomás em latim publicada na internet. Olha que serviçaço, né? E eu tenho quase todos os livros da EUNSA, dos tomistas da Opus Dei. Mas chegamos àquele limite último que nos faz divergir da Opus Dei, né? Então, eles têm contribuições, mas não são de fundo, de modo que eu os possa caracterizar como os grandes do século XXI. Mas tem contribuições, tá certo? Eu não estou negando, mas são contribuições pontuais, digamos assim. Pois bem, a segunda pergunta sua é qual a influência que teria esse tomismo, tá, sobre os cristãos em geral e sobre o mundo, né? Olha, quanto aos cristãos em geral, é quase nada. Quase nada, absolutamente quase nada, excetuado o Brasil. O Brasil, quando na década de 2000, eu e Sidney Silveira lançamos o Padre Caldeirão aqui, tá certo? Lançamos a Candeia debaixo do alqueire. Nós tínhamos também um blog chamado Contra Impugnantes, vocês devem conhecer. Sim. E nós divulgávamos tomismo, Padre Álvaro Caldeirão e tal. Hoje nos afastamos, eu e Sidney, mas nós dois fomos os primeiros impulsionadores do tomismo no Brasil. E o tomismo no Brasil cresceu exponencialmente, a ponto de o Padre Caldeirão ser mais conhecido no Brasil que na Argentina, tá certo? Mais conhecido aqui. Em nenhum outro lugar do mundo se traduziram obras do Padre Caldeirão, só aqui. Nos Estados Unidos traduziu uma. Aqui isso é impressionante, isso. É impressionante. O Brasil criou um grupo de tomistas impressionante, tá, a partir desse trabalho inicial nosso, de modo que hoje tem um curso, a Escola Tomista, tem outro curso, uma História Tomista da Filosofia, que me mantém. Eu sobrevivo com os alunos que eu tenho. Não é nada exponencial. No final do mês eu tenho dificuldade para pagar as contas, mas o fato é que é meu ganha-pão. E, para que seja meu ganha-pão, é preciso que haja pessoas interessadas no tomismo. Para estudar um curso de 5 anos de tomismo, né? Em que lugar do mundo isto aconteceria, né? Por isso, aliás, é que eu acho, sinceramente, que quando Nossa Senhora falou que disse que Portugal não perderia a fé, ela se referia ao Brasil, né? Sinceramente, eu creio nisso. Não falo disso retoricamente, não. Eu creio mesmo. Mas, enfim, no Brasil nós temos uma influência razoável, né, sobre os católicos. Razoável, não mais que razoável, mas tão razoável que os mesmos modernistas têm de declarar-se tomistas. E isso é que é interessante, tá certo? Muitos modernistas se dizem tomistas, né? Porque o tomismo marcou presença.
No resto do mundo, o tomismo é insignificante. Insignificante. Só no Brasil ele tem influência sobre camadas de católicos. Quanto ao mundo, zero. Né? Zero. Absolutamente zero. Nós não temos nenhuma influência sobre o mundo. Calderon sempre disse, sempre escreve em seu livro assim: eu não falo para ninguém, posso dizer o que eu quero, eu também, entendeu? Eu digo o que eu quero porque ninguém está se importando comigo. É isto mesmo, nós falamos para ninguém, tá certo? É um clamar no deserto, né? Mas no Brasil havemos de reconhecer que temos algum eco, tá certo? Eu, por exemplo, fui a São Paulo semana passada. Algumas pessoas me param para reconhecem e cumprimentam. Bom, isso quer dizer que algum alcance eu tenho, entendeu? Mas é insignificante se considerar o que é que nós podemos fazer no Brasil quanto à política, quanto à economia. Nada, zero, entendeu? Zero, absolutamente zero. Quanto à moral, nada. Mas temos o tomismo, influência, sim, sobre uma parte católica. E o crescimento muito grande da tradição nos últimos anos se deve, no Brasil, né? Não sei lá fora, se deve, para mim, a dois fatores. Um, você já disse na conversa anterior, Francisco, né? O Papa Francisco ajudou nesse crescimento. E dois, a expansão do tomismo aqui, né? Quantos e quantos alunos eu tenho que começam protestantes, no final dos cursos vão à missa tridentina, entendeu? Quantos? E veja que em meus cursos eu não falo de crise da igreja, absolutamente nada. Eu só falo de tomismo, tomismo. E, no entanto, isso ajuda a converter. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que se converteram do ateísmo, do protestantismo, do próprio modernismo, e que hoje frequentam a fraternidade, a resistência, sei lá o que é que eles frequentam, o IBP, frequentam algum lugar tradicional, entendeu? Então, aqui no Brasil nós temos uma razoável, uma pequena influência sobre católicos, ponto. Tá? Sobre o mundo, zero, e creio que no resto do mundo, zero em ambos os sentidos. É muito interessante essa retrospectiva que o senhor fez, professor Nogueira. E me ocorre aqui uma pergunta que eu queria fazer para o professor Bezerra, que, de certa maneira, é o reflexo dessa sua análise macro no ambiente micro da eclesiologia. E aí eu faço também duas partes, professor Bezerra. A primeira é como é que o senhor avalia essa mesma jornada descrita pelo professor Nogueira, do seu ponto de vista da igreja. A igreja se negando a si própria e aos seus fundamentos mais essenciais, de maneira evolutiva, até culminar, obviamente, no Vaticano II, e o que veio depois, com todas as mutações em evidência. E a segunda questão é se o senhor acha que o fato do Papa Leão XIV ser um agostiniano, eu não sei de que jeito ele é agostiniano, mas presumindo que ele seja um agostiniano raiz, é muito interessante lembrar que a Ordem de Santo Agostinho, ela não foi fundada por Santo Agostinho, foi fundada 800 anos depois, 700 anos depois, quer dizer, então, se ele é um agostiniano, o fato de ser agostiniano ajuda ou naquela falsa dicotomia entre São Tomás e Santo Agostinho, atrapalha esse reflorescimento tomista que o professor Nogueira, de certa maneira, muito bem delineou. Bom, Daniel, eu gostaria de fazer uma pequena digressão para falar um pouquinho da história que envolve isso tudo. O professor Nogueira brilhantemente fez todo um apanhado histórico do desenvolvimento da filosofia até chegar no seu apogeu com Aristóteles e finalmente chegar a Santo Tomás, e a partir daí um processo de enfraquecimento, até culminar, infelizmente, no Vaticano II. Mas é interessante primeiro pensar no seguinte, a queda do homem provocou, como consequência, duas feridas, além do pecado original, mas duas feridas graves na inteligência do homem.
A primeira foi a desconexão ou a perda total da sua capacidade de compreender as coisas da ciência, das ciências, a questão teológica. E depois, mesmo com relação à ciência natural, o pecado original também deixou uma deficiência. Então, o homem conhecia a ciência natural, mas de forma ainda deficitária. E a Sagrada Escritura demonstra para nós, que depois do dilúvio, a descendência de Noé, os 3 filhos de Noé, Cã, Jafé e Sem, nós vamos ter aí 2 desses filhos caminhando para tentar sanar essas 2 feridas na inteligência. Então, você tem Sem, que vai ser portador da revelação divina, e dessa maneira vai preservar a verdadeira religião. E ao passo que você vai ter Jafé e a descendência de Jafé trabalhando na reconstrução daquilo que o professor Nogueira falou, essa perda da inteligência que o homem teve com relação às ciências naturais. E isso, obviamente, vai culminar nos gregos. E isso responde perfeitamente bem também, porque é que não se pode falar de filosofia propriamente dita fora da Grécia, porque, evidentemente, nós vamos ter uma mistura dessa busca das ciências naturais com elementos gnósticos do paganismo. Os gregos vão dar um salto nisso, e vão, de fato, buscando, porque a filosofia parte, de fato, de uma busca pelo primeiro princípio. É uma busca de Deus o que eles estão fazendo. Desde o princípio, os filósofos pré-socráticos estão fazendo esse esforço. E vão ter grandes progressos com Sócrates e, finalmente, com Aristóteles. Agora, e por que é que Aristóteles não dá aquele passo maior, além da metafísica, para chegar na sagrada teologia? Obviamente, porque não tinha os dados da revelação que tinham os descendentes de Sem, o povo hebreu, mais tarde os israelitas e depois o povo judeu. Isso vai se consumar definitivamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando o nosso Senhor Jesus Cristo faz a revelação final, e a partir daí sim nós vamos ter os dados da revelação que vão purificar aquela filosofia que os gregos conseguiram elevar até a metafísica. E aí sim nós vamos ter um processo de cristianização do Império Romano, e aí você vai ter finalmente esse amadurecimento da inteligência humana até chegar na Sagrada Teologia. E a culminância disso é exatamente com Santo Tomás. Santo Tomás é que vai finalmente... Eu estou contando isso daqui, fazendo essa digressão, para dizer que a filosofia, ela, diferentemente do que se pensa, não é um processo inacabado, e que tende a evoluir geração para geração. Isso daí é o que dá a filosofia moderna. Mas a filosofia moderna já se pode dizer isso, é uma antifilosofia, porque ela está contaminada, isso não se diz, mas quem estuda profundamente a questão sabe que ela está contaminada com fundamentos gnósticos herdados do paganismo antigo. Isso você pode ver muito claramente no livro do padre Julio Benvielli, da Cabala ao progressismo, onde ele vai fazendo esse desenvolvimento da filosofia moderna. Agora, evidentemente, como disse o professor Carlos Nogueira, ao mesmo tempo que a filosofia moderna ela renuncia à sã filosofia, porque ela tem esses elementos gnósticos incrustados dela, ela favorece, de alguma forma, a ciência moderna também. E nesse ponto é que os teólogos da igreja, ao renunciarem a Santo Tomás, eles vão permitir brechas na estrutura da igreja que não deveriam ter permitido. O padre Caldeirão, quando faz um resumo histórico disso, no livro Prometeu, a Religião do Homem, ele aborda exatamente esse ponto. Então, nós vamos ter rachaduras. Por exemplo, o Concílio de Trento não vai conseguir sanar suficientemente essas fissuras, e elas vão permanecendo.
E é por isso que o processo revolucionário tende a aumentar exponencialmente até culminar na filosofia das luzes e na Revolução Francesa. Bom, aí você tem, então, um panorama preparado para o assalto final à igreja. E você vai ter uma sequência de papas resistindo a isso. Mas o que é o modernismo, se não o somatório de toda essa falsa filosofia? A começar pelo nominalismo, pelo voluntarismo, e vai chegar até o racionalismo, depois a filosofia de Kant, o subjetivismo, e tudo isso vai criando corpo, e, sobretudo, com o existencialismo e com a fenomenologia. Isso vai exercer uma influência profunda na mentalidade dos homens do século XIX, porque você tem, ao mesmo tempo que você tem essa falsa filosofia, mas ela, ao mesmo tempo, ela favorece o avanço da técnica, de modo que parece que a filosofia tomista ou a doutrina católica, a teologia, a sã teologia, tinha caducado. E, por isso, a própria igreja não vai ter mecanismos para se defender contra o mundo moderno. E é por isso que São Pio X ele vai identificar o problema e vai publicar a encíclica Pascendi, e ali ele faz um diagnóstico da crise que se avoluma dentro da própria igreja, porque os próprios teólogos da igreja estão assimilando não só elementos da filosofia moderna, como também das ciências modernas de um modo geral, e principalmente a história. Então, se você nega o princípio do que eu acabei de dizer no início da minha fala, esse desenvolvimento histórico da filosofia, da revelação, que culmina em São Tomás de Aquino, se você começa a negar isso, você começa a negar a própria história da igreja. E isso o São Pio X chamava de historicismo dos modernistas. E é a partir daqui que esses homens de inteligência deformada vão começar a desconstruir a história da própria igreja. E vão criar a ideia do chamado imanentismo ou imanência vital, ou aquilo que a igreja ensinava anteriormente era consequência de uma necessidade que a igreja tinha de Deus, ou seja, a partir daqui eles vão dividir a história da igreja, a igreja da história e a igreja da fé. O mesmo vai se dar com os evangelhos, o evangelho da história, o evangelho da fé, o mesmo vai se dar com o nosso Senhor Jesus Cristo, o Jesus Cristo histórico e o Jesus Cristo da fé. E você desmonta completamente a igreja a partir disso. Então, se você nega a história da igreja e você estabelece esse duplo padrão, você automaticamente está destruindo, desconstruindo a história da igreja. E o pior, eles vão fazendo isso de forma muito dissimulada e usando linguagem da filosofia moderna. É claro que isso vai exercer influência dentro da própria igreja, e a consequência disso vai ser a condenação de São Pio X a essa doutrina, que ele vai chamar de modernismo, e é um nome muito apropriado, muito adequado, mas que, infelizmente, depois da morte de São Pio X, esse movimento, condenado por ele, vai permanecer. É claro, e o professor Nogueira disse bem isso, é bom a gente também ter isso em mente, né? Esses papas, eles eram atacados de todos os lados. Era muito difícil ter uma defesa, eles estavam ficando completamente isolados. Então, veja, por exemplo, o caso de Bento XV, ocorre a Primeira Guerra Mundial, uma guerra monstruosa, de dimensões nunca vistas antes, uma guerra da técnica, desenvolvimento da técnica,
E, por isso, ele não teve condições de combater o modernismo, que vai ressurgindo sobre uma nova forma, uma nova capa, e vai sofisticando essa doutrina que mais tarde vai ser chamada de Nouvelle Teologie, ou a Nova Teologia. E isso vai continuar durante a primeira metade do século XX. Então, você vai ter a explosão da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Comunista, depois o advento do nazismo, do fascismo. Então, veja, a igreja está completamente isolada, cercada de todos os lados, por todas essas forças sinistras, não só por fora, mas como também por dentro da própria igreja. E mesmo assim, os papas não cansam de condenar isso. Então você vai ter Pio XI, fazendo uma condenação ao nazismo, ao fascismo, ao comunismo, e o próprio Pio XII vai fazer a condenação à Nouvelle Teologia. Mas como o professor Nogueira disse, é simbólico a morte de Pio XII e essa explosão do corpo, do cadáver de Pio XII. De certa forma, isso é uma maneira de demonstrar que o mal que havia dentro da igreja realmente queria, de alguma forma, sair, explodir. E aí você chega ao Concílio Vaticano II. Então, o meu trabalho no meu apostolado é justamente entender o Concílio Vaticano II do ponto de vista amplo da história. Porque muitas pessoas erram ao analisar o Concílio Vaticano II, considerando só a da segunda metade do século XX para frente. Mas é preciso ver a história que existe. Há uma longa história por trás disso tudo. O Concílio Vaticano II é a explosão da coisa, que já vinha, de alguma maneira ali, gestando durante vários e vários séculos. E, finalmente, ocorre, porque o professor Nogueira, nessa série que faz sobre o Concílio Vaticano II, que eu recomendo que todos assistam, ele começa dando 3 notas do concílio. A primeira é a confusão. Então, quando se lê os documentos do concílio, evidentemente que os teólogos, os peritos do concílio utilizaram uma linguagem dúbia, uma linguagem escamoteada, inspirada na fenomenologia, e, portanto, é muito difícil você conseguir ter uma imagem clara do concílio se você ficar apenas na superfície dos documentos do concílio. É preciso penetrar mais fundo. E quando você penetra mais fundo, você percebe que existe, sim, uma coesão doutrinal que une todos esses documentos. E quando você compreende finalmente isso, a primeira coisa que você deve pensar é que, de fato, isso foi pensado. Isso não poderia ter surgido ao acaso durante o concílio. Houve um projeto e houve um planejamento. E é isso que explica essa coesão doutrinal por trás dos documentos, e mais ainda, como eles quiseram esconder isso, disfarçando com essa linguagem confusa que está na superfície do concílio. Agora, quando você entende tudo isso, é mais grave ainda pela terceira nota que o professor Nogueira expõe. É uma doutrina proscrita, ela foi condenada pelo magistério anterior. É impossível que se negue isso. Eu fico abismado quando eu vejo as pessoas tentando fazer uma defesa do concílio, analisando só a superfície do documento. É claro que você vai ficar confuso. É necessário compreender a essência da coisa. É uma reflexão bastante interessante mesmo, e aqui posso estar enganado, mas só fazendo uma contribuição com 2 outros ismos. Acho que a fenomenologia, quando ela entra na Igreja Católica, ela é tão deletéria que ela permite o racionalismo exponencial, porque você começa a racionalizar todos os fenômenos, e esse racionalismo descamba num cientificismo que permite o darwinismo. E o darwinismo acatolicizado é justamente a essência do concílio. Do seu ponto de vista
de produção futura do que virá, porque nem o dogma é mais estável, nenhuma verdade absoluta, tudo é possível, imutável, e o adornamento é eterno, o zeitgeist do momento é o que vale, e por aí vai. Exato, exato. E aí, Daniel, a gente chega na segunda pergunta que você faz sobre o novo Papa, o Papa Leão XIV. E por que isso é importante? Primeiro que os papas pós-conciliares, o Papa Paulo VI, João Paulo I teve 33 dias apenas, João Paulo II e Bento XVI. Esses quatro aí, eles tinham algo de católico neles, porque eles tinham uma vida no pré-concílio. Eles viveram o concílio e passaram a assumir a doutrina estabelecida pelo concílio. A minha preocupação é que o Papa Francisco, embora tenha sido já um Papa 100% Concílio Vaticano II, ele ainda teve uma vida antes de ser ordenado padre, porque ele foi ordenado em 1969, já sob o novo rito, né? Mas ele ainda teve uma vida da sua juventude e tal, dentro de um mundo, de um universo católico. Já o novo Papa, o Papa Leão XIV, o Robert Prevost, esse sim você pode dizer que é 100% e mais alguma coisa Concílio Vaticano II. E é por isso que nós temos que pensar nele, um agostiniano, mas como são os agostinianos hoje? Essa foi a minha pergunta. Exatamente essa é a minha pergunta. Todos eles têm essa formação já fundamentada nos documentos do Concílio Vaticano II. Porque, veja, se o Concílio Vaticano II ele foi planejado secretamente, ocultamente, isto fica evidente porque eles têm um corpo doutrinal sólido, e que o padre Caldeirão chama de a religião do homem. Não só isso, eles agiram assim durante o concílio, mas eles já tinham preparado um Estado dentro do Estado para impor imediatamente após o concílio, e foi o que se deu. Então você tem um novo padrão estético, é uma nova liturgia, é um novo rito de batismo, a própria arquitetura das igrejas, tudo isso se transforma muito rapidamente. Já havia um Estado pronto para estabelecê-lo assim que demolisse, o Estado no qual esse Estado novo estava incrustado ali, gestando, Então já estava tudo preparado, e isso implica uma série de outras coisas, São os acordos, são os documentos, a formação, dos religiosos, dos padres, tal. Então, de fato uma ruptura quase que total. É claro que permanece alguma coisa, É evidente que permanece alguma coisa, ou, senão, as portas do inferno teriam prevalecido. É evidente que existe alguma coisa, mas a ruptura foi quase total. De modo que eu não espero muita coisa de um Papa quando ele manifesta desde o princípio já a sua adesão ao Concílio Vaticano II e aos documentos do Concílio. Professor Nogueira, antes disso, acho que outra coisa interessante você perceber é que eles são mestres no manejo da arquetipia, Porque é tudo por arquétipo, é tudo por simbolismo, é tudo por contraposição de figuras, enfim, e as pessoas vão se perdendo. É muito difícil mesmo você chegar nessa raiz intencional e na consistência entre essas diversas. E aí, professor Nogueira, olhando para esse cenário, já com o novo Papa, quais são os 3, 4 pilares da filosofia tomista? E achei fundamental o seu ponto de correção em relação à palavra católico. Católico não devia ser um adjetivo nunca, Porque se é ontológico não pode ser adjetivo, Mas o empresário católico, não, católico empresário, O empresário que é acidente, Enfim. Mas pensando alto aqui,
Quais são os 3 ou 4 pilares da filosofia tomista que são mais importantes para o momento atual da igreja e do mundo, que deveriam, se o senhor pudesse fazer um decreto, jovens, aprendam esses 4 pilares, 3, 4, quais seriam esses pilares? Bom, eu sempre digo, é uma coisa que eu inventei e repito, que o tomismo não salvará o mundo, mas sem o tomismo o mundo não se salva. Tá? Ou seja, ele por si é incapaz de salvar qualquer coisa, mas sem ele tampouco nada se salva. Bem, antes de tudo, é a doutrina que não é só de Santo Tomás, porque, veja, você me pergunta os pilares do tomismo. São os mesmos pilares do magistério da igreja. Os mesmos. E começamos pelo central, que, para mim, foi o central do Vaticano II. O central do Vaticano II, para mim, se é que se pode achar um centro ali, é o destronamento de Cristo. Tá certo? Para mim, esse é o central. Essa expressão é de Dom Lefebvre, né? E é muito feliz, né? Bom, então, o primeiro pilar do tomismo é que os estados, as nações, devem ordenar-se essencialmente à igreja e entrar nela. Tá certo? Lembre-se da palavra de Cristo a seus discípulos. Todo poder me foi dado no céu e na terra. E depois, batizai a todas as nações, tá? Não indivíduos. Batizai a todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E ensinai-lhes o que vos tem ensinado. Essa é a palavra de Cristo aos discípulos. Então, o que foi a cristandade? A cristandade foi o estado perfeito da igreja. Foi quando estavam na igreja não só os indivíduos, mas as nações. Estavam lá dentro. Certo? Tá? Este é o primeiro pilar central, sem o qual não há reversão da marcha para o abismo. Absolutamente não há. Tá? Bom, o segundo é retomar o essencial das 24 teses tomistas. Não sei, vocês devem antes saber, São Pio X encomendou a uma equipe de tomistas 20 teses que fossem as essenciais do tomismo para que a igreja as adotasse. Bento XV decretou as 24 teses tomistas, de modo que é uma espécie de canonização, né, da filosofia tomista, da metafísica tomista, e depois Pio XI vai dizer: o tomismo foi a única doutrina que a igreja fez sua. Atenção para essa frase, hein? O tomismo foi a única doutrina que a igreja fez sua. Bem, então, o segundo é metafísico. É difícil, mas sem essa compreensão, as ciências e a filosofia desandam. É técnico. É a distinção real entre ser e essência. Né? Essa distinção está no centro do tomismo, que é o gonzo, o eixo, a dobradiça em torno do qual gira todo o tomismo, é capital. Né? Uma coisa é a essência, eu sou homem, tá certo? Outra coisa é o ato de ser ou ser, que é dado por Deus, tá certo? Vejam, o ser não é existência, o ser é o ato que Deus dá para que eu exista, tá certo? Ele é a causa da existência. Bem, desta distinção é que se vem o terceiro pilar, que é como quem dá o ato de ser é Deus, e como nós não temos o ser por nós mesmos, então há 2 tipos de entes. O ente por participação, que somos nós, os animais, os vegetais, as pedras, e outro é o ente por essência, que é o próprio ser subsistente por si mesmo, que é Deus. Tá? Esses são os 3 pilares que seria preciso erguer, tá? Para que houvesse uma cura mental do mundo. Né? Primeiro, o fato de que as nações devem entrar na igreja. Tá certo? Não é
Até hoje, mesmo no meio tradicionalista, erra-se muito. Não, as nações têm de apoiar a igreja. Não, não tem de apoiar, tem de entrar na igreja. Tá? Apoiava Salazar, apoiava Franco, mas não, ainda é insuficiente, tem de entrar na igreja. Não se trata de concordatas, né, Bezerra? Uma Sim. coisa é concordata, outra coisa é entrar na igreja. Na Idade Média, as nações entraram na igreja. Concordata. E não havia concordata nenhuma, entendeu? Concordata é uma última tentativa de sobrevivência dos papas, não era mais que isso. Às vezes dava certo, às vezes dava errado. Com Franco deu certo, razoavelmente, com Mussolini deu errado pra caramba, né? Entendeu? Com Napoleão nem se fala. Napoleão nem se fala, né? Entendeu? Então, às vezes dava errado, às vezes dava certo. Mas, o Napoleão foi a falência, né? Concordata virou falência com o Napoleão. Mussolini, você lê o documento de Pio XI de condenação do fascismo, ele quase que se mostra arrependido ali. Ele diz, várias vozes sábias me diziam, não seja condescendente. Ele é um documento de arrependimento, sabe? De ter feito a concordata com Mussolini. Bem, então, as nações têm de ser parte da igreja. Parte. Por quê? Porque o fim último do homem é um para todos e sempre. É Deus mesmo e a salvação das almas. Ponto. E isso tanto para a igreja, como para o Estado, como para o indivíduo. Santo Tomás dizia no Do Reino, no livro do Reino, ele diz, o fim da multidão é o mesmo fim de cada indivíduo que compõe a multidão. Logo, o fim da sociedade é o mesmo fim do indivíduo, e o fim do indivíduo é Deus e a salvação da alma. Logo, o fim da sociedade também o é. Bem, isto faz com que as nações tenham de entrar na igreja. Primeiro ponto. Segundo, metafisicamente falando, 2 pontos. Primeiro, a distinção real entre essência e ato de ser. E a culminação da metafísica, que é a distinção entre ente por essência, Deus, e ente por participação, as criaturas. Ótima explicação, professor. E me vem aí, professor Bezerra, a questão da educacional, porque esse tipo de ensinamento ele precisa vir pela igreja e pelo Estado, ou pelas famílias. Quer dizer, o processo educacional, em geral, tem 3 fontes, né? Além da autoeducação, que acontece em algum momento mais longe, você tem as famílias, em primeira instância, muito mal formadas. A igreja ensinando, em geral, o nada ou o erro. O nada é papai do céu, é bonzinho, ok, mas é isso. E o erro é todo o resto que vem a partir daí. E o terceiro é o Estado. E quando eu coloco o Estado, eu também trago a sociedade com as instituições privadas, ensinando, obviamente, um processo educacional anticatólico, que já é pós-maçônico, quer dizer, não é nem mais maçônico, é pós-maçônico. Concordo. Porque nem a maçonaria conseguiu acompanhar, ela pode ter sido a causa primeira de muitas das distorções intelectuais, mas ela não conseguiu acompanhar o efeito do que ela produziu. A derivada terceira já não é mais maçônica, né? E aí me vem um racional desse processo de resgate de alguns desses pilares, não ter fonte suficiente, não ter um agente causador capaz de promover um resgate. Porque eu costumo dizer que o católico não é aquele que busca a verdade, porque a verdade já foi revelada, você não busca o que foi te dado. Você é obrigado a conhecê-la, é outra coisa. Não é buscar, é se apropriar e conhecer, é outro movimento. Não é um movimento de busca incessante pela próxima nova verdade. É a apropriação da verdade revelada e o aprofundamento nela mesma. Porque a verdade, ela não está. Então, é um aprofundamento nela mesma. Como a gente vive numa sociedade pós-maçônica, emborrecida ao extremo, superficial, totalmente instantânea, hiperconectada, onde é que a gente consegue encontrar um caminho, professor, para que as pessoas possam se interessar por entender essas
proporções que eu entendo fundamentais do professor Nogueira, mas que são exatamente o núcleo duro. Quer dizer, tem muita coisa a partir daí, mas você precisa instalar um primeiro núcleo duro. E aí, fazendo distinção na sua resposta, professor, tanto no mundo secular quanto dentro da igreja. Porque os próprios padres hoje tem um processo de desformação exponencial. Quanto mais eles estudam, piores eles ficam. Né? Você vai aprofundando o erro no erro no erro. Ontem eu vi uma notícia de que estava querendo, tinha uma ação objetiva para buscar canonizar Maurice Blondel. Bom, se a gente vai canonizar o Blondel, então Kierkegaard, traz Teilhard de Chardin, pode canonizar todo mundo de uma vez, Karl Rahner, porque o Blondel, ele é o falso bom, porque tem a embalagem parece ok, e os elementos internos são tão subversivos, né? Então, quando a gente chega nesse nível de proposição, como é que faz, professor? Como é que a gente consegue buscar um caminho de rearranjo? Aí a gente chega novamente do Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II um dos problemas também do concílio é justamente esse, né? É renunciar ao seu papel magisterial, o seu papel de docente, que a igreja sempre exerceu. Então, a igreja sempre exerceu o seu papel magisterial. É a igreja que ensina, é a igreja que tem essa função de ensinar. Bom, com o advento do protestantismo, veio, né, a primeira pancada na igreja. E, embora a igreja tenha se fortalecido na Contra-Reforma, com o Concílio de Trento e, sobretudo, né, com a Ordem dos Jesuítas, que assumiu esse caráter pedagógico da igreja, ao mesmo tempo você vai ter o início de um processo dentro do protestantismo que vai desaguar na pedagogia do século XIX. Esse processo começa com Jan Amos Comenius, que era um protestante ali da região, onde hoje é Tchecoslováquia, se não me engano. Isso mesmo, isso. Isso, né? E ele que vai propor um sistema de ensino universalista, porque a igreja sempre respeitou as diferenças. Nem todos nasceram para ter saber pleno das artes liberais. Alguns estão mais ligados às artes manuais, aos ofícios, né? Por isso você tinha as corporações de ofício, que não era uma coisa inferior, né, dentro da sociedade, mas era uma coisa que estava harmoniosa, né, com o ensino intelectivo. Porque a igreja compreendia isso, né, essas diferenças. O Comenius, ele propõe uma universalização do saber, e ao fazer isso, ele nivela por baixo. Então, todo mundo tem que saber tudo, mas como nem todo mundo é capaz de saber tudo, então você vai diminuindo o nível de exigência até chegar, né, num patamar no qual todos conhecem alguma coisa, mas não são capazes de compreender as coisas realmente como elas são. E aí você tem um processo de decadência. Não é por acaso que o Comenius, né, é o patrono da Unesco. Não sabe, é mesmo, hein? O patrono da Unesco, o próprio Paulo Freire, né, foi condecorado com a medalha Comenius. Então ele é o pai da pedagogia moderna. Não sabia. E é isso que vai predominar na Revolução Francesa. Então, né, é claro que a maçonaria, por ser deísta, por ser contra a revelação, por ser contra o pecado original, né, ser naturalista, humanista, né, ela vai defender o igualitarismo proposto pelo Comenius. E isso vai triunfar nos liceus napoleônicos. E a partir daí você vai ter uma difusão dessas ideias e que, infelizmente, elas vão adentrar a própria igreja, no próprio Concílio Vaticano II, porque a noção magisterial do Concílio Vaticano II, por ser democrática, ela também esbarra nesse mesmo problema da universalização do saber de Comenius. Então, veja que o problema é tão grave e ele vai sempre esbarrar no próprio concílio, porque uma das coisas mais graves que o concílio fez foi renunciar à sua capacidade magisterial de mestra, e ao fazer isso,
ela, de certa maneira, né, ela assume que esse papel deve ser feito por uma outra entidade internacionalista, né, porque a igreja, por excelência, é internacionalista, ela é católica por ser internacionalista, né, é a mesma fé para todos os povos. E a igreja, a hierarquia da igreja, ao renunciar a isso, é por isso que o símbolo, né, desse movimento foi feito pelo próprio Paulo VI ao visitar a ONU. Então, porque a ONU, Unesco, essas entidades, elas estão trabalhando concomitantemente. Então, é um grande desastre da pedagogia moderna hoje, né? É a pedagogia de Comênios, a raiz é essa. E é interessante demais isso que o senhor contou, eu não sabia dessa história, eu já tinha ouvido o nome do Comênios, mas não tinha associado a essa dinâmica. E uma coisa que me ocorre aqui é os instrumentos instalados para a propagação desse modelo, eles são absolutamente dominantes. E em vários níveis, inclusive constitucionais, quer dizer. Então, nós somos reféns mesmo de todo esse processo. É por isso, Daniel, que o Papa, eu não sei se foi Pio XI que fez aquela encíclica, né, sobre a educação, sobre pedagogia. Acho que foi Pio XI. Pio XI. Isso. E ele vai identificar, né, esses três tipos de sociedade: as sociedades perfeitas, a igreja, o Estado, né, e a sociedade imperfeita, que é a família. A educação é um atributo das sociedades perfeitas, é um atributo da igreja e do Estado. Agora, o Estado, como o professor Doug disse, ele tem que estar dentro da igreja para favorecer o sistema educacional e não separado da igreja. Então, quando você tem essa laicização, essa separação da igreja e do Estado promovido pelos ideais da Revolução Francesa, né, você dá ao Estado uma autonomia e o Estado maçônico, ele vai incorporar a pedagogia universalista de Comênios, e a partir daqui a igreja vai perdendo a sua influência, né, no sistema educacional. Agora, o que é ainda pior nisso tudo é que, na essência do sistema pedagógico moderno, nós temos muito diagnóstico. Isso eu falo pela minha experiência como professor, experiência de sala de professor e experiência convivendo com pedagogos, porque a gente faz reunião constante na escola, de formação continuada, como eles chamam, né? Então, nós temos muito convívio com equipe pedagógica. E eu digo para vocês, né, que essas pedagogias, a pedagogia libertária, por exemplo, né, elas têm como essência a ideia da metempsicose. E é por isso que muitos pedagogos no Brasil são discípulos de Chico Xavier. Olha só. Faz todo sentido. O construtivismo é gnóstico, né? Ele é humanista e gnóstico, né? Por isso se diz que o professor é um mediador, o professor não ensina ao aluno, o aluno já tem conhecimento, evidentemente, se ele tem... A reminiscência. A reminiscência. Por isso o professor, ele não deve impor ao aluno, ele deve ser um mediador, né? Ajudar o aluno a chegar... É o facilitador. Exatamente isso, é o facilitador. É isso que eles dizem. Excelente. Vamos aqui para os finalmente, porque estamos já mais de uma hora aqui tomando o preciosíssimo tempo de vocês dois, e eu gostaria de propor um próximo, se o professor Nogueira aceitar, o professor Bezerra, para a gente tratar especificamente de uma palavrinha chamada logos. Sim. Porque eu acho que tem muita coisa nessa palavra e ela transfere e traduz muito do que Nosso Senhor e fez, né? Ela é muito mal interpretada, acho que o Vaticano II rouba o conceito de São Justino de semente do verbo e a partir daí distorce toda a teologia católica histórica. Então, se os senhores aceitarem, eu faço esse convite. Eu só lhe peço que seja mês que vem. Passamos assim. Além de estar ocupado, eu vou passar a última semana em Belém do Pará, imagina. Eu que morro de medo de avião, vou encarar 4 horas de viagem. Enfim,
Eu já vou comprar um Lexotan para desmaiar no voo. Tá bom. Não, professor, claro que fazemos o mês que vem, que é isso, não tem pressa, mas é que eu acho que é um tema que cabe muita discussão, e ele tem tudo a ver com, São Justino era grego, né? Tem tudo a ver com essa dinâmica, né? São Justino é sensacional. Sensacional, eu sou fã de São Ele Justino. só tem um erro, que é o milenarismo, mas era um erro compartilhado. E não era condenado naquele momento, não era condenado, porque foi ajustado com o tempo. Exato. Mas ele Enfim, é sensacional. Queria últimas palavras aí de fechamento dos senhores, rápidas palavras e um agradecimento daqueles mais profundos e mais verdadeiros do Centro de São Paulo, dos nossos membros, para a disponibilidade de vocês dois. Tá, eu faço primeiro, depois eu passo a palavra para o professor Nogueira. Eu fico muito grato pelo convite, né? A minha voz está ainda, essa voz alienígena, né? tá ótimo. Mas também, né? Deu para... Muito melhor, muito melhor. Então, e para mim é muito importante que eu fale, né? É muito importante. Porque eu aqui acabo ficando um pouco sozinho, um pouco isolado, né? E às vezes eu passo um dia inteiro sem dizer uma palavra, né? Então, isso também não ajuda no meu tratamento. Então, agradeço o convite e vou estar sempre à disposição para os próximos, né? Porque, além de tudo, para mim também é importante para a minha saúde também. Claro. Muito obrigado. Obrigado, Fred. Obrigado, professor Nogueira. Obrigado, São Paulo é sua casa, professor Nogueira. São Paulo é sua casa. Domingo estaremos juntos e você vai falar a beça, né? Você sabe, né? Domingo vamos passar a manhã e a tarde juntos. Perfeito. Estou aguardando aqui. Vamos tirar a foto e mandar aí para a turma. A gente tira a foto. Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Para mim é um prazer, como para o Bezerra, também é uma questão de saúde, ainda que mental, no meu caso é mais mental que física, né? Mas eu só os convido, porque é disso que minha cabeça trata hoje em dia, 24 horas por dia, é que considerem seriamente a marcha da história, tá certo? Nós temos profecias no chamado Apocalipse sinóptico, né, que é Marcos, Lucas e Mateus, as profecias de Cristo, as profecias de São Paulo em Romanos e 2 Tessalonicenses, e o Apocalipse, né? Hoje em dia, mais que nunca, nós devemos estar conscientes dessas profecias, entendê-las, na medida do nosso possível, obviamente, para que não caiamos nem em quietismo, nem em voluntarismo, que são os dois erros opostos, e alcancemos aquilo que Aristóteles chamava justo meio, né? E que Corsão, genialmente, dizia: o justo meio não é uma média entre dois extremos, é um cume entre dois vales, né? Tá certo? É uma alta entre dois vales. Então, é isso. É um convite, porque eu mesmo só vivo hoje em dia de ler Apocalipse, estudar Apocalipse, é um convite a que tenhamos todos, né? Um esforço, façamos um esforço por compreender os destinos do mundo, da igreja, e os destinos individuais, segundo aquilo que Cristo mesmo nos profetizou, tá certo? Ou seja, ele não profetizou para nada, é para que a gente fizesse alguma coisa, né? E hoje em dia isso é essencial, parece. Tá? Perfeito. E eu aqui, como apoiador desse excelente programa, recomendo o livro do professor Carlos Bezerra sobre a falsa irmã Lúcia e o livro do professor Nogueira sobre o Apocalipse. Está em campanha financeira, né? Está em campanha financeira, ajudem o professor Nogueira. Já fizemos. Já passei. O professor Bezerra passou o link, já aqui, já em casa, já se tem. Amém. Já fizemos o... né? Não é uma campanha como a do Bezerra, é um escândalo. Ele atingiu 80 mil. Eu digo, rapaz, esse homem tem seguidores. Foi um milagre. Foi um milagre, realmente. Acho que a verdadeira irmã Lúcia ajudou, né? Então é isso, pessoal. E agradeço a todos mais uma vez e viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Até a próxima.
Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.